Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Anderson Maia para a leitura do texto bíblico. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Lucas capítulo 18, versículo 20. Eu obedeço todos esses preceitos. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente. Dando prosseguimento do expediente das atas da 33ª sessão ordinária, realizada em 4 de maio de 2017, da 34ª sessão ordinária, realizada em 9 de maio de 2017, da 5ª sessão solene, realizada em 27 de abril de 2017, da 7ª sessão solene, audiência pública, realizada no dia 3 de abril de 2017, os ofícios de número 700/014-2017, do senhor José Walter Bento de Freitas, superintendente de supervisão de rede de agências do Banco do Nordeste, esclarecendo sobre a agência de Campina Grande, bairro da Liberdade. O de número 041/2017, do senhor Nelson Gomes Filho, diretor-presidente da ANDE, encaminhando o balancete referente ao mês de março de 2017. O de número 080/2017, do senhor José Fernando Maris, procurador-geral do município, encaminhando a lei ordinária de número 6.010/2015, 6.385/2016, que se estende até o 6.565/2017, e as leis complementares 117 e 119/2017, como também o projeto de lei de número 340/2017, de autoria do vereador Anderson Maia, dispõe sobre a criação do correio escolar nas escolas municipais de Campina Grande e da outras providências. Determina a Secretaria de Apoio Parlamentar o arquivamento do expediente. Abrimos o pequeno expediente. O primeiro inscrito e o único até agora é o vereador Olímpio Oliveira. Senhora presidente, nós estamos hoje no dia 17 de maio, dia da internet. Eu nem sabia que tinha esse dia da internet, mas hoje é o dia da internet. Mas eu não estou aqui para falar do dia da internet, eu estou aqui para lembrar a Secretaria de Saúde do município, a secretária de Saúde do município, de que ela assinou um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público por uma ação do nosso mandato, que nós provocamos o Ministério Público em virtude de, lá no conjunto Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna, nós temos lá 2 prédios que estavam abandonados. Foram entregues com a entrega do conjunto e o governo do Estado não passou a tempo para a prefeitura e, nesse lapso temporal, os marginais invadiram os 2 prédios, ocuparam os 2 prédios e passaram a fazer ponto de droga. Eu estive no Ministério Público em abril do ano passado. E depois de muitas audiências e termos de ajustamento de conduta, ficou assinado o último termo de ajustamento de conduta que
no dia que o governo do Estado, através da SEAP, entregasse os 2 prédios, contando desse dia, a prefeitura passaria 30 dias para ocupá-los. Pois bem, o prédio foi entregue, os 2 prédios, no dia 13 de março. No dia 13 de abril, o prazo de 30 dias foi vencido. Nós estamos no dia 17 de maio e a prefeitura ainda não tem indicativo de data para a inauguração. Eu estou falando assim bem pausadamente, para que os meus colegas que defendem o governo municipal aqui na Câmara possam, até o final desta sessão, apresentar para nós todos a data de inauguração das 2 unidades básicas de saúde. Porque o povo está perguntando, está cobrando. Eu tenho recebido essas cobranças. Inclusive, o Galego do Leite ontem me mostrava uma cobrança do seu celular. E volto aqui ao mesmo tema de ontem. Deixo registrado o meu repúdio ao governo do Estado da Paraíba pelo corte anunciado de 30% do repasse para o Hospital da FAP, pelo contingenciamento de recursos da UEPB, por eventuais cortes de subvenções sociais para instituições sociais de Campina Grande, está feito o repúdio. Mas a minha visão não é para um lado, a minha visão ela é ampla. Também gostaria de cobrar do prefeito Romero Rodrigues, mais uma vez, que o prefeito Romero Rodrigues mande para essa casa, porque foi dito ontem que uma coisa é diferente da outra. O governo do Estado cortou. A prefeitura ainda há uma esperança, para mim está cortado também, porque esse projeto era para ter chegado aqui em janeiro. Se você quer pagar, você manda em janeiro. Então nós estamos aguardando, prefeito Romero Rodrigues, que o senhor mande aqui para casa um projeto dispondo sobre a concessão de subvenções sociais para as casas de assistência social de Campina Grande. Porque do mesmo jeito que eu não concordo com os cortes do governo do Estado, eu não concordo, por exemplo, com um corte de R$2.000 para os clubes de mães, de R$5.000 para o São Vicente de Paula, de R$8.000 para a APAI, de R$5.000 para a Casa do Menino, para a Rede Feminina de Combate ao Câncer se cortou R$4.000, Centro de Recuperação Homem de Cristo R$3.500, a Associação Campinense dos Diabéticos R$1.500, enfim, são 29 instituições que estão sem receber um centavo sequer durante o ano de 2017, sem falar nos atrasos de 2016. Então, estamos aguardando a resposta do prefeito. Encerrando o pequeno expediente, abrimos o grande expediente. O primeiro inscrito é o vereador Márcio Melo, que abriu espaço para o vereador João Dantas. Tem que votar, né? Senhora presidente, colegas vereadores, campinenses que ocupam as nossas galerias, funcionários da casa, equipe da TV Câmara, taquígrafos. Senhor presidente, eu ocupo o grande expediente na manhã de hoje. Não havia me inscrito, mas Márcio gentilmente nos cede o espaço e eu devo me pronunciar primeiro a respeito lá dos postos, lá do Acácio Figueiredo, lá da zona sudoeste da cidade. Eu devo dizer que se o Estado não tivesse deixado de repassar os recursos para a construtora CESP, tivesse cumprido com o seu cronograma, né, do contrato daquelas obras físicas, aqueles conjuntos habitacionais,
certamente que aqueles espaços para atendimento à população carente de saúde no nosso município já estariam funcionando. E o colega vereador Olímpio Oliveira bem sabe disso, porque participou dessas reuniões envolvendo o Ministério Público, com a curadora da saúde no município, e nesse ajuste de conduta, né, ficou certo que essas obras continuariam. Só que as obras estão sendo executadas com recursos da Prefeitura. A Prefeitura é quem está bancando aquelas obras. Eu fiz um contato agora com Miguel Rodrigues Dantas, que é o meu primogênito, né? É a informação que ele me passa. Ele me passa que estão sendo concluídas para serem entregues na próxima semana. Se a construtora contratada pela CEHSP tivesse cumprido com o contrato, já estariam funcionando. As finalizações estão sendo feitas e serão concluídas com recursos próprios. Com recursos próprios. Então, fica aqui esse registro, né, a bem da verdade. E ontem, o colega vereador Olímpio Oliveira, eu tive que me retirar da sessão, me desculpei dos presentes, porque eu estou sendo atendido, né, pelo meu pneumologista, doutor Rivaldo, né, e ele só me atende no horário entre 10, 11 até meio-dia, ou até mais do que isso. Mas o fato é que eu tenho que ir ao consultório pelo menos um dia, outro não. E ontem, o colega Olímpio ocupou a tribuna e fez referências ao maior São João do mundo. O vereador tem a sua certa indignação, porque trata de um projeto que foi aprovado pela Casa, que destinaria um percentual dos recursos arrecadados no maior São João do mundo para atendimento, um certo atendimento assistencial numa área em que ele atua com muita eficiência, com muita dedicação, que é o combate às drogas. Vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar no fato da expressão usada pelo colega vereador Olímpio, de que o São João de Campina Grande era uma caixa preta. Ora, colega Olímpio Oliveira, a caixa preta do São João de Campina Grande, aí eu falo de cátedra, que estava aqui ao vosso lado a lado nesta casa, sempre com esse bom relacionamento de amizade e respeito que sempre nutrimos um pelo outro, mas eu venho aqui para afirmar que caixa preta ocorreu durante os 8 anos do governo pretérito. Inclusive, um ex-secretário, amigo nosso, tenha calma, não se apresse. Não se apresse, tenha calma, não se agite. Vossa Excelência sempre foi uma pessoa muito relaxada, né? Vossa Excelência é um crente em Jesus. Geralmente os homens de Cristo são pessoas calmas, leves, livres, soltas, né? Então, Vossa Excelência, fique calmo. Eu estou respondendo, Vossa Excelência está perdendo a fleuma. Vossa Excelência não é mais aquele Olímpio que eu conhecia em outra legislatura. Vossa Excelência fica, inclusive, tentando interromper o discurso do vereador que está na tribuna, que poderá logo mais, inclusive, lhe conceder uma parte. Há um ex-secretário do município, que por uma questão de respeito à ausência, eu não vou citar o nome agora, mas se for preciso, nós somos homens públicos, nós estamos numa casa pública, transparente. Se for preciso, nós citaremos. Mas eu pediria aos colegas que, pelo menos no momento, vamos preservar, que até hoje responde perante a Justiça, né, sobre questões de recursos, né, mal utilizados durante os governos pretéritos, sobretudo na secretaria, na pasta que sempre tratou dos eventos, dentre eles o maior São João do mundo. Então, não há caixa preta nesse governo, vereador Olímpio, porque já no segundo governo de mandato, nenhuma CPI foi instalada nesta casa, né? nenhum pedido de informações que tenha chegado como resposta
aqui tentou esconder algum fato, alguma ação do governo mal conduzida, muito pelo contrário. O que eu tenho notado em Vossa Excelência é que Vossa Excelência anda exagerando na dose dos discursos, das palavras, porque é como se Vossa Excelência estivesse incomodado. O governo de Romero Rodrigues, mesmo em meio a essa crise sem precedente na história do Brasil, a cidade vem funcionando. Agora, alguns setores estão enfrentando dificuldades, sim, porque dependem de recursos do governo federal. O governo federal está enfrentando dificuldade, está cortando mesmo, está cortando na carne. Então, aí, as mudanças na Previdência Social que estão sendo discutidas, né? Está aí uma tentativa, né, de renegociação de dívidas, inclusive do INSS, para atender os municípios do Estado brasileiro, que em torno de 4 mil municípios estão em dívidas com o INSS, estão sem poder operar. Campina não, Campina está conduzindo, está levando a sua administração, né? Cobrar, por exemplo, tudo que diz respeito à assistência social, e também aí eu falo de cátedra, porque estive por dois anos na Secretaria Municipal da Assistência Social, no momento em que esta quadrilha que tomou conta do país ainda não havia sido pega pelo rabo, como foi pego pela Operação Lava Jato. Então, o que é que está acontecendo? É que na época em que eu estive secretário, aí os recursos ainda estavam fluindo, estavam chegando. Eu ia muito a Brasília, né? Tratávamos bem, atualizando. Quando recebemos a Secretaria Municipal da Assistência Social do governo, que foi defendido por Olímpio, do qual ele era líder, nós encontramos todas as casas de atendimento assistenciais com os aluguéis em atraso, a maioria deles despejados, inclusive a própria secretaria, vereador Álvaro, onde eu despachava, foi despejada, mesmo com ação transitada em julgado. A Casa dos Conselhos, que pertence aos familiares do ex-advogado José Arruda, né, estavam em atraso, com ameaça, inclusive, de serem postos os móveis nas ruas, com ação de despejo, né? Todos os programas em atraso, os funcionários de convênios sem receber, não havia transporte nos conselhos tutelares. Durante esse período, nós conseguimos 16 automóveis para a Secretaria Municipal da Assistência Social. Mas hoje, atualmente, se está enfrentando dificuldades. Por exemplo, existe uma nomenclatura chamada QDD, Quadro de Detalhamento de Despesas, que ele vem por gravidade. Federal cai no município. São os quadros detalhados de despesa. Quando esses QDDs vêm a ser aprovados, já chegou o mês de março, já começou abril. Os convênios que venceram em 31 de dezembro, esses convênios, um minuto só, eles precisam ser renovados, porque os contratos exauriram-se em 31 de dezembro. Então, todo começo de governo, você tem essas dificuldades de enquadrar as despesas e as receitas do município com o quadro detalhado de despesas, né? E o governo vem lutando, nesse novo governo, em meio a essa crise toda, para renovar convênios, para formular novos convênios, e aí essa máquina mais social ela possa fluir, porque existem programas no município que são mantidos com o tesouro do município. As subvenções sociais mesmo são oriundas da tesouraria da prefeitura, não são recursos de convênio. E a prefeitura
continua insistindo em fazer, mesmo enfrentando as dificuldades. Está chegando um projeto aqui na Câmara em que o Poder Legislativo autoriza a Prefeitura a estabelecer uma espécie de bolsa. Eu não gosto de usar muito essa expressão bolsa, não, que parece com a quadrilha que tomou conta do país. Mas são 89 meninos e meninas de rua que vivem nos sinais, que a Prefeitura vai bancar uma ajuda mensal para forçar que aqueles pais e aquelas mães retirem os meninos dos sinais. Será um apoio na ordem de R$500. Quer dizer, a Prefeitura luta para fazer, tenta fazer, quer fazer, né? Mas nós estamos enfrentando dificuldades, sim. Esperamos que esse ano de 2017 nos leve a uma situação. Nós estamos aí com o presidente da República respondendo a um processo no TSE. Né? Tudo isso cria instabilidade. Eu desço da tribuna, Excelência, e voltarei oportunamente, caso seja necessário. O próximo inscrito é o vereador Saulo Noronha. Não se encontra, eu passo para o terceiro, que é o vereador Alexandre do Sindicato. Senhora presidente, colegas vereadores, assessores, pessoas do povo, na manhã, nesta casa, desde ontem à tarde, pela manhã, nós fomos pegos de surpresa com a grata honraria que o governo Ricardo destinou a essa cidade mais uma vez, que foi a retirada de 30% das ajudas ao hospital da FAP, e na qualidade de secretário da Comissão de Saúde, e na ausência do colega presidente da comissão, Márcio Melo, eu e o vereador Rodrigo Ramos fomos até o hospital da FAP conversar com o doutor Euder para ouvir melhor sobre o que o governo do Estado, no seu pacote de bondade que lhe é peculiar e constante para com Campina Grande, estava fazendo com a FAP. A FAP vai perder 30% do recurso, que já não era muito, e era justamente 800.040 e alguns reais, 40 e poucos mil reais. Desse valor, o governo do Estado achou por bem de tirar quase 300 mil reais da instituição FAP. Eu volto a dizer, e muitos até me criticam, eu tenho o costume de dizer que eu tenho feito críticas à FAP, e volto a dizer, nenhum constrangimento. Lá já tive por 2 vezes uma comissão. Eu tenho o meu pensamento quanto à questão da prestação de contas sociais da FAP, mas isso não me impede, enquanto vereador, buscar melhorias para a nossa cidade e para Campina Grande. A lei que o governo do Estado, de onde ele tira os recursos para a instituição FAP, é a Lei 7.611, de 30 de julho de 2004. Essa lei ela foi sancionada pelo então governador Cássio Cunha Lima. A lei diz, ela é bem clara, que ficou instituído o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza no Estado da Paraíba, o FUNCEP, com o objetivo de viabilizar a todo o acesso a nível de... Aí ele coloca aqui vários itens que deverão fazer parte dessa lei, e ele diz que os recursos serão aplicados exclusivamente em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, saneamento básico, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida, conforme disposto. E aí ele diz de onde vai ser tirado ou esse recurso, aonde se vai encontrar recursos para esses fins e para esse fundo. Quais são? Eu vou citar aqui alguns,
itens e os percentuais que deverão ser inclusos nesses recursos. Na prestação de serviço de comunicação, todo mundo que paga telecomunicação vai ter lá um valor da porcentagem do ICMS, 2,5% para o fundo. Nas operações internas realizadas com gasolina, posto de gasolina arrecada muito, telecomunicações muito, fumo, cigarro e demais artigos de tabacaria, aparelhos ultraleve, isso é coisa que eu acho que a gente não vende tanto, embarcações, armas e munições, bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana, e fornecimento de energia elétrica para consumo mensal acima de 100 kW. É uma máquina de fazer dinheiro esse fundo, que foi instituído à época pelo governador Cássio Cunha Lima, com boas intenções, se diga de passagem, porque seria justamente para favorecer o vereador João Dantas, criar esse fundo para dar assistência. O caso de Campina Grande não é diferente do caso de João Pessoa. João Pessoa, o governador, a secretária de saúde, repassou isso diretamente para o doutor Eudes, segundo informações dele ontem para a comissão, eu e o colega Rodrigo Ramos, de que o Hospital Naudeano de João Pessoa deixará de receber participação desse recurso. Campina Grande receberá com a redução de 30%, e esse valor de 800 mil não é um valor mensal, entendam bem, é o valor somente dos 800 mil dividido pelos 12 meses, que era 800. E o pior de tudo, ele está inviabilizando a compra de medicamentos essenciais para a quimioterapia e radioterapia. É de criar, e aí a gente vê tanta discussão sobre coisas tão sem necessidade, coisas que me parece que se perde um tempo enorme discutindo algo que não traz nada produtivo para essa casa, e esquecemos de que existe um fundo criado para dar assistência na área de saúde, para uma instituição que hoje recebe, entre tantas outras, eu não sei quantas outras recebe. No entanto, o governo do Estado, no seu pacote de bondade, que é constante para Campina Grande, diz que não vai mais ajudar a FAP, vai tirar 30% dos recursos que estava destinando à FAP. A semana passada foi as entidades filantrópicas. No final do ano passado foi a PAI. Eu quero saber qual será o próximo, ou qual será a próxima ação do governo do Estado contra Campina Grande. Porque agora ele não está atingindo o vereador João Dantas. Há um grupo de políticos, ou há um grupo político que lhe faz oposição. Ele está atingindo as pessoas que mais precisam de um tratamento que não pode ter nenhuma interrupção na execução desse tratamento, que é a pessoa com câncer. É impossível que você entenda, e aí eu vejo tantos discursos maravilhosos de cobrança impecável sobre a gestão municipal, e tem que ser assim, e não pode ser diferente. Mas quando a coisa me arranha, eu tenho que dar um breque. Quando a coisa é mais ampla, que toca em algumas feridas, eu tenho que brecar. Eu não posso dizer tudo, né? Com muito prazer, concedo uma parte ao meu líder, vereador João Dantas. Vossa Excelência sempre ocupa essa tribuna para tratar de assuntos relevantes e pôr feita a ordem, né? É tirar os chifres das cabeças dos cavalos, né? Eu pedi essa parte só para lembrar que esse atual governador, ele tem uma capacidade de inverter a ordem natural das coisas, que é surpreendente. Essa questão do tratamento que ele dá a Campina Grande é algo de perverso. Fala-se que o pior governador para Campina Grande de sua história foi o ex-João Agripino. Mas só que Ricardo Coutinho
está dando de lapada, está dando de goleada em João Agripino. Veja que ele anunciou essa semana, né, através de outdoor, né, não iremos privatizar a Cagepa. Isso para confundir, porque ninguém tratou de privatização de Cagepa aqui. Nós tratamos de municipalização da água, que é um direito nosso, né? É nosso, do município. Mas ele, para confundir a opinião pública, ele manda pôr um bocado de outdoor, dizendo não, o governo, com foto dele, inclusive. Mas, por outro lado, por debaixo dos panos, ele está privatizando, Alexandre, a PBGás. Está transferindo para a iniciativa privada 51% das cotas da PBGás, né? Uma empresa genuinamente paraibana, criada pelo então governador Cássio Cunha Lima, né, que implantou o gasoduto em Campina Grande. Mas não, aí ele cria, é aquela coisa oblíqua, né? No Corta Lourenço, Fazenda Rodeio, né? Isso tudo para confundir a opinião pública. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, não entrei diretamente na questão que Vossa Excelência levou para a tribuna, mas dei esses dois exemplos de como é que se comporta esse cidadão, né? O fundamentalista. Ricardo Coutinho, o fundamentalista. É fato que nossa cidade, se não fossem as ações, e aí eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, se não fossem as ações do prefeito Romero em nossa cidade, essa cidade, o governador já teria tirado-a do mapa da Paraíba. É lamentável. Eu não sei, eu volto a dizer, vereador João Dantas, eu volto a dizer que o asfalto é importante, mas o asfalto não é tudo. O governador se apegou muito ao asfalto. Deve ser por isso que ele é insensível, é incompreensível. É um homem de uma natureza, eu diria, das mais difíceis de se entender. Eu acho que o maior psicólogo ou o maior psiquiatra ou analista não conseguiria definir aquela figura que se sente inefável, que se sente acima de tudo e de todos, que o seu socialismo ele é o mais competente entre todos, e que os seus pobres surdos aqui embaixo, os pequenininhos aqui embaixo, não são dignos do seu aperto de mão ou até mesmo do seu sorriso, porque eu acho que coisa difícil é encontrar no rosto do governador um sorriso. Mas essa cidade tem tradição de não se render àqueles que tentam destruir ou apagar. E encerro minha fala agora, senhora presidente. O vereador Saulo Noronha me passou uma mensagem pedindo para que você pudesse usar o tempo dele. Farei isso. Então, mais uma vez, discutirei e trarei nessa manhã um assunto, e eu tinha até conversado com o vereador Saulo, ele assinou, mas disse que se não, assim não fosse, eu poderia ocupar o tempo dele. E eu volto... Quando o vereador terminar, aí o senhor fala. Eu volto a dizer, hoje pela manhã, o vereador João Dantas já tratou, mas o prefeito Romero já mandou a essa casa, está chegando hoje pela manhã um projeto, eu diria de grande importância para o nosso município e para os mais carentes, e até em resposta a uma fala do colega vereador Olímpio Oliveira, há alguns dias aqui na tribuna, sobre as crianças que se encontravam nos sinais, não é, por conta da ação que a SEMAS já vinha produzindo e fazendo no nosso município. Em boa hora, alguns dias, viajando com o prefeito e o vereador Márcio Melo, nós tocávamos justamente, vereador João Dantas, nesse assunto da ação da SEMAS em favor dessas crianças que estavam nos sinais do semáforo de Campina Grande pedindo ou mendigando. O prefeito Romero está mandando a essa casa, já deve chegar hoje pela manhã, nesse sentido, um projeto que vai trazer para as nossas crianças uma segurança. Vereador Ivan Batista, eu acho que a coisa mais impressionante justamente é essa. No meu tempo, e olha, não faz muito tempo, nós não tínhamos ações por parte do governo que incentivasse a criança e a escola. Hoje nós temos inúmeras ações.
E essa ação do prefeito Romero, e não venham me dizer aqui, os mais burocráticos, de que isso não resolverá a situação dessas crianças. É claro que não vai resolver. Seria impossível resolver. Você tem 80 crianças, com certeza, com a chegada dessa ação, virá mais 80. Mas esses primeiros que serão assistidos, terão no mínimo a condição de alguém depois não chegar e dizer: a prefeitura ou o prefeito não está fazendo nada em favor dessas crianças. Então, através das SEMAS, o governo vai estar empregando uma ajuda financeira que eu considero fundamental, essencial. No meu tempo não existiam essas ações, e me parece que é um tanto quanto contraditório, porque quem defende o governo do PT e defendeu no passado Bolsa Renda, Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás, tudo isso, aí agora a ação do prefeito já não é mais importante. Não, vamos discutir, vamos debater com a sociedade qual é a bola da vez. Burocratizar a coisa, eu sou uma pessoa, eu sou muito prático. Já imaginou, você reúne diversas entidades, inúmeras entidades numa sala, todo mundo vai ter uma opinião diferente. Não, mas isso não pode. Aí outro vai dizer: é melhor que seja 501 real ou 1 centavo. Não, mas não pode, porque eu já conheço o discurso dos burocratas e daqueles que gostam de dificuldade, vender facilidade ou dificuldade com facilidade. Não, mas era melhor nós pensarmos em uma ação social de caráter mais efetivo, né? Quem tem fome tem pressa, vereador Rui. Quem está passando fome tem pressa. Não tem coisa pior do que uma criança, no início de uma manhã ou no final de uma tarde, sentir perto da sua casa um cheiro, um aroma de um pão doce sendo assado e não ter condições de comer, de comprar. Sabe por que eu digo isso? Porque na Rua da República, lá no bairro do Centenário, por trás ali de uma antiga fábrica de mosaico, quantas vezes eu senti esse aroma e não tinha condições de comprar, e nem minha mãe tinha ações do governo que pudesse fornecer isso. Aí agora não, até parece que eu estou vendo aqui quando o projeto chegar, não é? Quando o projeto chegar e vai ter, mas era melhor que nós pudéssemos destinar tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo. Nós vivemos num país da contradição, do contraditório. Se faz, reclama. Se não faz, também reclama. É algo impressionante como é difícil ser político nesse país. E quando se tem opinião própria, é muito mais difícil. E quando se tem posição, é muito mais difícil. Quando você não vive fazendo aquele jogo, não é? Do trem, quando eu pegava bigu em trem, lá ali, na Estação Nova, pertinho ali de casa, mas era bom aquele balancinho do trem, devagarzinho. Aí você fica aqui, se equilibrando. Se aqui for bom, eu vou. Aqui não é bom, eu vou para cá. Não é? Vou para a direita, vou para a esquerda, você não tem. Então você vive sempre nessa. Vereador João Dantas, nós vivemos uma outra realidade. A realidade é que essa cidade está avançando a cada dia. Eu tenho certeza, e poucos companheiros aqui sabiam esse projeto, eu mesmo não tinha sido informado, tinha comentado com o prefeito. Tenho certeza que Vossa Excelência, também outros, e concedo uma parte a Vossa Excelência com muito prazer. Eu tratei, Excelência, desse assunto porque nós quando secretário municipal da assistência social, nós desenvolvemos um projeto de campo, né? Um projeto de busca ativa. E essa busca ativa se referia exatamente a essas crianças, parte dessas famílias, né, que permitiam que as crianças ocupassem e ocupem os sinais de trânsito, né? Muitas delas, inclusive, recebiam o aluguel social, mas mesmo assim não se controlava, né, a permanência dessas, não se evitava a permanência dessas crianças na rua. Então, com base nesse projeto nosso, que foi de 2016, nós identificamos 89 crianças que essas vivem sistematicamente nas ruas. Eu deixava a secretaria e eu mesmo, pessoalmente, ia para os sinais de trânsito.
eles já me conheciam. Quando eu chegava, eles já corriam, né? Já corriam, eu olhava e já iam embora. Eu chegava com um membro do Ruanda, etc. Esse projeto, ele visa exatamente, quase que obrigar mesmo os pais a não permitir que as crianças saiam para as ruas. Inclusive, algumas famílias poderão ser beneficiadas, inclusive, com duas ajudas, dependendo do número de filhos que tenham, né? Então, isso é um projeto, sim. É um projeto que pode parecer com um projeto assistencialista, mas a arma que eu tinha quando secretário para tentar evitar que aquelas crianças fossem para a rua, eu ameaçava, inclusive, cortar o aluguel social, né? E aí, se elas diminuíam, passavam uma semana sem voltar aos sinais, mas logo depois retornavam. Então, essa medida ela é mais pragmática, porque ela envolve o dinheiro, a espécie. Então, eu acho que essas famílias terão a obrigação de manter essas crianças na escola e apresentar a frequência dessas crianças. Então, eu acho que é um projeto arrojado, é um projeto que poderá servir de exemplo para outros municípios, com certeza, caso ele venha realmente surtir o efeito desejado. Eu acredito, vereador João Dantas, que essa casa não se furtará e não deixará de que a ação e esse projeto seja votado nessa casa com a urgência que é necessária para que essas famílias passem a ser assistidas. Eu faço parte do Conselho de Habitação, eu tenho visto lá que nós temos quase 100 pessoas esperando para entrar no aluguel social. Diga-se de passagem, esse projeto teve o apoio do Ministério Público do Trabalho, que é uma entidade das mais sérias que eu conheço, em matéria de defesa do cidadão e do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho, atento a isso, para tentar evitar aqueles jovens que ali estão nos semáforos lavando um para-brisa de um carro para ganhar R$1, a ponto e na linha de risco de ser aliciada por pessoas que queiram levar esses jovens ou esses adolescentes ao mundo do crime. Chega uma ação do prefeito Romero nesse sentido. Eu queria poder ouvir do governador que ele fizesse algo parecido, em vez de dar R$32 no final do ano, dizendo que é o 13º do Bolsa Família, que não é dinheiro que ele andou divulgando por aí mais bem, era dinheiro que ele conseguia tirar. Sai desse fundozinho aqui. Sai desse fundo, e o governador Cássio Cunha Lima, então governador e hoje senador, criou. E ele propaga isso por todos os lugares, e que os recursos ele dá R$32 por ano. É a grande ação. Ele acha que a grande ação dele é R$32 de 13º. O governo Romero vai dar R$500 para que essas crianças saiam dos sinais, vá estudar e possa no futuro ter uma expectativa de vida e um futuro melhor. Essa é a ação que valoriza. Vossa Excelência me permite uma parte? Com muito prazer em ouvir uma voz tão sábia quanto a de Vossa Excelência, não tem preço. Eu não estava muito atento e eu queria saber como é que vai se materializar essa ajuda. É através de projeto? O projeto está chegando a essa casa ainda no dia de hoje. Todos nós teremos acesso ao projeto, vereador Ivan. Iremos analisar ponto por ponto. É claro que o primeiro encaminhamento foi feito à época pelo secretário vereador hoje, João Dantas, que fez todo esse trabalho. O embrião foi iniciado na gestão do vereador João Dantas. Houve uma cobrança, em alguns casos, Sim, vereador Saulo. Complementando a pergunta, então vem através de projeto, para beneficiar quantas crianças? Inicialmente 80 crianças. Certo, inicialmente 80 82, pessoas. Existe já estão cadastradas. Existe algum projeto que acompanha esse projeto, de como vai barrar ou evitar de outras crianças irem para a mesma situação? Porque senão você vai criar uma bola de neve. Exatamente. A parte mais, eu diria, mais fundamental do projeto, a parte mais importante do projeto, não é o recurso que você vai destinar a esses. É importante o recurso, porque você vai ajudar essa família, que as crianças dizem lá pela pesquisa realizada pela própria SEMA, são R$30, essas crianças não tiram por semana. Não é? Elas recebem R$30. Os pais terão algumas obrigações que terão que cumprir.
E essa casa tem um poder e a prerrogativa, e o prefeito Romero tem sido muito aberto a essa discussão, de que essa casa terá a oportunidade, se assim entender, de criar emendas e venha melhorar o projeto. Eu conversava já hoje pela manhã com o procurador Maris, nesse sentido de que nós podemos aqui aperfeiçoar o projeto dentro daquilo que seja uma realidade. Nós não vamos aqui criar aqui bola de neve, nem algo fantasioso. Essa casa tem que ter o compromisso e a responsabilidade de, se vamos emendar esse projeto, vamos emendar dentro de uma realidade que hoje a prefeitura tem e dentro daquilo que o prefeito Romero quer. Então essa casa vai poder, cada um companheiro aqui entender, da forma entender de criar meios de fiscalização mais ágil, mais rápido. Só não vamos aqui criar burocracia. Vereador Lula Cabral, Vossa Excelência, e também é muito prático nas suas palavras, na forma de agir, foi assim como secretário, tem sido como vereador, para a gente não estar criando aqueles intervalos ou caminhos outros, em vez de ajudar, vai dificultar. Seremos práticos, cultos e objetivos na votação desse projeto, e se for preciso ouvir entidades, iremos ouvir. Caso eu não vejo necessidade alguma, porque o projeto vem para ajudar. E se vem para ajudar, nós não estamos aqui para atrapalhar. Agradeço a parte dos colegas e o tempo que me foi concedido de 20 minutos. Encerramos o pequeno expediente, o grande expediente. O vereador Olímpio Oliveira pediu para falar pela liderança do PMDB. E eu abro o espaço, 5 minutos, para que o senhor possa falar. Inicialmente, eu levantaria uma questão de ordem regimental, do precedente regimental que foi aberto. O mesmo orador se utilizar de 2 espaços, de 2 inscrições na lista de inscrições. Eu gostaria que o senhor se ativesse aos 5 minutos do questionamento. Essa questão do precedente é uma questão que a gente pode... Não, mas eu acho que você, se você fosse apegar a essa discussão, você vai perder o tempo do que você realmente quer falar a respeito do... Primeiro, eu faço a questão de ordem, porque eu entendo que é importante, se assim a senhora entender, de que passe a fazer parte... Eu estou abrindo um precedente também, encerrado o grande expediente e passando a palavra por 5 minutos para o vereador. São 2 precedentes, então, que todo mundo aqui já... Tá certo. Eu gostaria, sinceramente, de levar a discussão regimental, porque eu gostaria que fizesse parte do regimento interno, como precedente regimental, esses 20 minutos. Mas se a senhora entende de outra forma, tudo bem. Eu gostaria de responder ao meu amigo vereador João Dantas, porque ele me acusa daquilo que eu admiro nele e admiro na vereadora Ivonete, sem demérito aos demais vereadores. O vereador João Dantas, ele me acusa de fidelidade, de ser leal a um governo que defendi durante 8 anos nesta casa, e de ter sido líder deste governo, e de não me envergonhar de ter feito essa defesa desse governo. Se há uma coisa que eu admiro no vereador João Dantas e na vereadora Ivonete, é que nós, apesar das dificuldades, perdendo ou ganhando, nós nunca mudamos de lado, nem nunca mudamos daquilo de que nós entendemos e defendemos. Faço questão de dizer isso. Então, vereador João Dantas, se o senhor entende que está me acusando, o senhor pode ter certeza que daquilo que tu me acusas é aquilo que eu te elogio, a tua fidelidade. E defendi o governo veneziano Vital do Rego, porque foi o governo que investiu verdadeiramente no social nessa cidade. No tempo de veneziano, nós tínhamos agora 12 restaurantes populares, daqui a pouco atendendo a quase 70 mil pessoas a R$1. Eu defendi o governo veneziano Vital do Rego, porque em 8 anos ele triplicou a quantidade de unidade básica de saúde da família em Campina Grande. Eu defendi o governo veneziano porque ele deixou como legado o Hospital da Criança em Campina Grande. Deixou como legado a UPA, que em quase 5 anos de governo, o governo Romero Rodrigues não consegue entregar a UPA que pegou bem encaminhada para entregar. Defendi o governo veneziano porque ele estabeleceu passagem única. Em Campina Grande se pagava 2 ou 3 passagens para andar em Campina Grande de ônibus.
No primeiro mês que Veneziano assumiu como governo, como prefeito, nós passamos a pagar uma única passagem para viajar a cidade toda. Era um governo que verdadeiramente se importava com o pobre e não tinha receio de verba de custeio. É por isso que eu defendi Veneziano e continuo defendendo. E o vereador João Dantas, com a habilidade que lhe é própria, ele tergiversa, ele ironiza o meu comportamento em plenário, diz que eu estou nervoso, mas não me responde. Eu gostaria, vereador João Dantas, que o senhor sinceramente me respondesse. Quando serão entregues as 2 unidades básicas de saúde, a do Acácio Figueiredo e do Raimundo Suassuna? Quando o prefeito vai mandar para esta casa o projeto, né, restabelecendo as subvenções sociais das 29 instituições sociais que estão sem receber um centavo este ano? Em relação ao meu projeto, que é lei, que foi derrubado pelo Tribunal de Justiça, e que eu falava que definitivamente nós vamos abrir a Caixa Preta de São João, e vamos sim, porque o prefeito sempre disse que era uma festa que dava prejuízo, mas para o Tribunal de Contas ele disse que era uma das principais fontes de receita do município. E aí ele vai ter que explicar ao Tribunal de Justiça, porque eu não entendo como é que você pega uma das principais fontes de receita do município, dá de mão beijada para uma empresa de Pernambuco administrar, e achando pouco ainda dá 3 milhões de reais. Isso tem que ser explicado, porque é dinheiro público. Era só isso, senhora presidente, e espero que o precedente regimental aberto ainda há pouco seja consignado no regimento interno. Muito obrigado. Encerrando o expediente, passaremos à votação dos requerimentos, mas antes, o primeiro secretário para a leitura das atas. Dando prosseguimento das atas da 7ª audiência pública, realizada em dia 3 de maio de 2017, da 5ª sessão solene, realizada em 27 de abril de 2017, como também da ata 13ª sessão legislativa ordinária, realizada em 4 de maio de 2017, como também da ata da 34ª sessão legislativa ordinária, realizada em dia 9 de maio de 2017. Em discussão as atas, não havendo quem queira discutir, em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levante-se, aprovada por unanimidade. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do requerimento que foi discutido no dia de ontem e não votado por conta da falta de quórum. Só para relembrar de que se trata o assunto. Vai ser só a votação agora, porque já, pelo que me consta, já foi discutido. Do requerimento do vereador Olímpio Oliveira, de número 1600/2017, requer ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Ricardo Vieira Coutinho, a desoneração do ICMS e de outras tarifas sobre as contas de energia elétrica. Esse requerimento, eu não estava na sessão de ontem, mas esse requerimento, pelo que me consta, vai ser discutido. Já foi discutido, eu coloco em votação. Foi discutido ou não estava? João, você discutiu esse requerimento? Então, eu vou abrir a discussão novamente do requerimento. Eu considero que eu não estava presente e, como não tinha... Retirou de pauta ontem por falta de quórum de votação. Não, você não já discutiu ontem? Quem não discutiu ontem é quem não estava presente. Em discussão, vamos discutir até a exaustão. Não, eu não estava presente na sessão, vereador João Dantas. Não tem posição porque os líderes não estavam presentes. Não, mas eu não chamo.
Pode, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, pode falar. Eu não sei, porque eu não estava presente. O autor vai discutir. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, assessores parlamentares, meu amigo Patrício, meu amigo Vinícius, que estão ali prestigiando os trabalhos da manhã de hoje, amigos da imprensa, nós falávamos ontem, eu gostaria da atenção dos colegas vereadores. O requerimento trata de um pedido... Eu peço atenção, desculpa, vereador, Sua Excelência, vereador Olímpio Oliveira. Eu peço atenção, né, para que a gente não tenha que discutir novamente. Então, eu quero que os colegas prestem atenção, os que não estavam presentes ontem, como eu, para que a gente possa votar esse requerimento. É pena que, mais uma vez, o vereador Saulo Noronha não esteja presente para acompanhar a discussão, porque, em dada oportunidade aqui, quando nós estávamos discutindo daquilo que eu não discordava, que era, vereador João Dantas, do reajuste de 3% para 18% da contribuição de iluminação pública, eu fui muito duro contra isso, inclusive fui ao Ministério Público, e o vereador Saulo Noronha levantou um argumento plausível, querendo me colocar em saia justa, dizendo, o senhor, para falar da iluminação pública, o senhor é uma fera, mas para falar do ICMS, porque é do governo do Estado, o senhor não fala. Pois bem, falarei através desse requerimento, que eu acho também um absurdo, para não dizer uma extorsão, o ICMS que o governo do Estado cobra de energia elétrica, 27%. 27%. Meus amigos, eu estou com a conta de luz da minha casa na mão. Numa conta de R$ 252, sabe quanto é que eu vou pagar de imposto? E é bom que o cidadão de Campina Grande tenha noção disso. Quanto é que nós pagamos de impostos? Na minha conta de R$ 252, eu estarei pagando R$ 105 só de impostos. R$ 105 só de impostos. Quase que a metade daquilo que eu vou pagar de conta de luz é de imposto. Agora, seria muito bom que na hora que eu precisasse de saúde, não tivesse que ter um plano de saúde. Na hora que eu precisasse de segurança, eu não tivesse que contratar uma empresa de segurança. Na hora que eu precisasse da educação, eu não precisasse, botar a minha filha numa escola particular para levar 10% do meu salário. Seria muito bom se pagar isso. E isso não é uma culpa do governo atual, é bom que se diga. Historicamente, foi estabelecido isso, ninguém questionou, e aí está. O fato, João Dantas, é que na Paraíba, hoje, você paga 27% de ICMS da energia elétrica. Sabe quanto é que paga de cachaça? Cachaça, aguardente, você paga 25%. Aí eu quero entender qual é a lógica que justifica, um produto de primeira necessidade, energia elétrica, para bater a vitamina da minha filha de manhã bem cedo, preciso do liquidificador. Como também precisa do liquidificador quem mora lá no Pedregal, na Ramadinha, em qualquer invasão da cidade. É um produto de primeira necessidade. Eu pago 27%. Agora, cachaça, você paga 25%. TV por assinatura, artigo de luxo, 15%. 15%. Energia elétrica, 27%. Então é isso que eu estou pedindo à Sua Excelência o Governador, até mesmo porque o STJ tem decidido de forma reiterada de que os estados devem cobrar de ICMS, no máximo até 18%. Até 18%. Isso é decisão do STJ. E a Paraíba insiste em continuar cobrando 27%.
Já tem ações tramitando no Tribunal de Justiça. Certamente essas pessoas serão ressarcidas, porque se era para pagar no máximo 18%, você está pagando 27%. Imagina isso todo mês, sem ter direito, olha, preste atenção, sem ter direito a não pagar. Vereador Pimentel, se o senhor atrasar a sua conta de luz um mês, eles irão lá, 9 dias, na tua casa, né? A cobrança, o aviso de corte, com 9 dias de atraso, e corta mesmo. Na casa do pobre, do arremediado, se corta. Agora, no grande devedor, não corta. Há times de futebol, hotéis, hospitais, neste estado, prefeituras, aí é que tem, que não paga água e nem paga luz. E nem por isso a água é cortada. Isso acontece. Agora, que aconteça tudo isso. Agora que se cobre o justo. Ao invés de 27%, né, que se cobre os 18%, como a justiça tem estabelecido. E eu estou aqui pedindo a desoneração total, porque compensaria o tempo todo que foi pago indevidamente, para evitar as inúmeras ações com pedido de indenização que certamente nós teremos. Então é este o requerimento que nós estamos apresentando na manhã de hoje, chamando a atenção do governador e da classe política da Paraíba, dos nossos deputados estaduais principalmente, de que não se pode se permitir que você pague menos de ICMS para cachaça, para aguardente, e pague mais para um produto de primeira necessidade, como é a energia elétrica. Eu disse aqui, está aprovado. Cachaça, aguardente, 25%. Energia elétrica, 27%. Televisão por assinatura, 15%. É um absurdo. Há um desequilíbrio. Não há justiça tributária nisso. Então, nós estamos pedindo aos colegas vereadores que, além de votarem a favor ao nosso requerimento, que nós possamos, todos os presentes, subscrever para dar uma maior força ao requerimento que será aprovado na manhã de hoje, que eu tenho certeza. Muito obrigado. Para discutir o vereador... Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador Ivan Batista, que, pelo que eu entendi, quer que o requerimento seja lido na íntegra. Então, o requerimento está tão bom que só precisa que seja feita a leitura na íntegra para que entendamos melhor e aprovemos. Eu passo para discutir o vereador Pimentel e logo após o secretário vai ler o requerimento na íntegra. Senhora presidente, senhores vereadores, na legislatura passada, inclusive contei uma história, uma coisa que é histórico sobre essa questão do imposto, vereador Lula Cabral. A expressão quinto dos infernos é uma expressão que chegou nesse país no tempo da coroa portuguesa, quando a coroa portuguesa cobrava 1/5 de tudo que era produzido pelos cidadãos brasileiros na época para Portugal. Ali 1/5, se me falha a memória, é em torno de 15%, 20%. 20% é 19%, 20%. Né? 1/5. E o governador passou de 17% para 27%. Quando foi que ele fez isso, vereador Olimpo Oliveira? Ele fez exatamente isso quando houve uma diminuição. A presidente Dilma, na época, diminuiu o valor do quilowatt no Brasil. E aí, o governo do estado ia sofrer uma grande baixa na sua arrecadação, que é certa, né? Porque luz, quando dá uma semana, se você não, ele já é cobrado.
com 15 dias é cortada sua luz. Então, é líquido mesmo, é certíssimo esse. Então, ia perder, ele aumentou de 17% para 27% esse imposto. Quando aumentou o valor do quilowatt, e aumentou muito, mais de 49%, o imposto permaneceu, vereador João Dantas. O governador se fez de esquecido e impôs essa extorsão ao povo da Paraíba, em especial aqui ao povo de Campina Grande. E eu dizia que esse imposto não é mais o quinto dos infernos, é para lá dos infernos esse imposto. E que o vereador Olímpio Oliveira, com muita propriedade, pede a desoneração, mas é preciso que ele estorne, porque ele não tem o dever, o direito de cobrar isso e imposto nenhum na Paraíba. A lei não permite. É uma cobrança indevida, criminosa até, porque ele só pode cobrar até 18%, como disse o vereador Olímpio Oliveira. Ele não pode cobrar mais do que 18%. Então ele tem que devolver a todos os paraibanos esse dinheiro. O que não pode realmente é ficar calado. Nós fizemos uma campanha na legislatura passada, mas ninguém se movimentou. Vamos ver com esse requerimento do vereador Olímpio Oliveira, voltando essa discussão, a gente consiga, não é, desfazer, e a justiça, né, que está tão operante, possa fazer com que o governo do Estado devolva esse crime cometido com os paraibanos, com os campinenses, com todos da Paraíba. Eu espero que a gente consiga aqui na Câmara fazer o que outras câmaras e a própria Assembleia Legislativa, o que eu fico interessado é que nisso, minha gente, isso não foi falado, salvo esteja enganado, por nenhum deputado na Assembleia Legislativa. Salvo minha falta de conhecimento, eu não soube, por jornal ou qualquer tipo de blog, ou sei lá o que for, que nenhum deputado estadual tratou do assunto. É isso que me deixa um pouco achando estranho essa questão. Porque a cobrança é indevida, está cobrando extorsivamente, você é obrigado a pagar esse imposto, porque tem os impostos, os outros impostos você não paga, você depois é cobrado aí. Mas esse você é obrigado, senão você sofre a penalidade imediata, que é o corte da energia elétrica. Então é uma coisa que eu fico pensando, senhora presidente, como é que não há um deputado que tenha, pelo menos, colocado na tribuna, num discurso, num pedido, nada disso que eu saiba, posso estar enganado. Se tiver enganado, me desculpe, me avise, mas eu não vi em nenhum momento nenhum deputado tratar desse assunto, não é, para os paraibanos, que é o que essa casa está fazendo. Deus queira que essa casa, como diz assim no palavreado corriqueiro, não é, e paraibano e junino, não é enxerida, essa casa é enxerida com essas coisas. Possa ser que a gente possa resolver esse problema, essa extorsão do imposto cobrado pelo governo do Estado à população paraibana. Muito obrigado. Quem mais deseja discutir? Apenas que leia na íntegra. Alguém requereu aí, parece foi Ivan Batista e agora é o vereador secretário Bruno vai fazer essa leitura. Dando prosseguimento à sessão, o requerimento na íntegra do vereador Olímpio reza o seguinte: senhor presidente, considerando que a energia elétrica é a grande vilã no momento
acumulando aumento de 60% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em março desse ano. A energia elétrica ficou, em média, 22,08% mais cara no país, correspondendo por mais da metade da inflação oficial do mês. Considerando que o recente julgamento do Tribunal Federal afirmou que os governos estaduais não podem cobrar um imposto sobre o fornecimento de energia elétrica e serviço de telecomunicações, considerados essenciais, em patamares superiores à alíquota base utilizada pelo Estado, normalmente entre 18%. O Tribunal Federal entendeu que a estipulação de alíquotas em patamares superiores aos momentos utilizados para os demais produtos é inconstitucional e concedeu importante a decisão em favor dos contribuintes, determinando a redução do ICMS incidente sobre as contas de energia elétrica. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, tendo decidido de forma reiterada pela não inclusão dos valores referentes à TUST e à TUSD da base de cálculo do ICMS, devido às operações com energia elétrica, por não constituírem fato gerador do imposto, pois tais parcelas de preço não constituem venda de energia, mas tão somente o seu transporte, comercialização, consumo de energia elétrica para o consumidor final, conforme argumenta o advogado Joselito Feitosa, que ajuizou a ação popular, foi protocolada na 4ª Vara da Fazenda Pública de Cajazeiras, da Paraíba, considerando que, como ficou demonstrado, há anos que os paraibanos estão pagando bem mais do que deveriam de imposto e tarifas sobre o consumo de energia elétrica. E nada mais justo que seria que o governo do Estado desonerasse a cobrança do ICMS e de outras tarifas sobre as contas de energia elétrica, de forma de restituir o que foi indevidamente cobrado, o que seria justo e evitaria um avalanche de indenizações por conta de inúmeras ações que estão sendo ajuizadas em virtude das decisões recentes dos tribunais superiores. Nesses termos, pede deferimento. Ainda alguém para discutir? Para discutir o vereador Alexandre do Sindicato. Eu gostaria de ter em mãos, se por gentileza Vossa Excelência permitir, o requerimento do vereador Olímpio Oliveira. Eu até considero salutar a intenção do colega Olímpio. Acho que a sua forma de trazer a essa casa tal requerimento é interessante. Eu também tenho minhas ressalvas a respeito desse requerimento. Eu acho que o requerimento, ele por si só, ele perde a sua efetividade. Vereador Lula Cabral, não me entendam mal, vou logo prevenir, não sou contra o requerimento, pelo amor de Deus. Mas quando já existe uma ação popular tramitando na 4ª Vara da Fazenda Pública, lá em Cajazeiras, se já existe, se a gente somos público e notório, o governador não recebe nesses ofícios que a gente manda para ele nem olha. Eu acho que não passa da Casa Civil, do Palácio da Redenção. Não, vereador Olímpio, não vou votar contra não, porque depois Vossa Excelência vai para a rua dizer que nós somos contra, ou aproveitar a mídia para dizer isso. Eu não queria dizer, não, o senhor não faz isso não, mas eu não queria dizer isso. Eu sei que o senhor não faz, mas nas entrelinhas nós sabemos como é que funciona isso aqui. Então, esse requerimento, ele pede a sua efetividade, porque já existe uma ação. Eu acabei de dizer a Vossa Excelência que eu não iria votar contra o seu requerimento, eu não estava dizendo que era contrário ao requerimento. Eu estou dizendo que ele pede a sua efetivação de ser, porque já existe já existe uma decisão, uma ação correndo na 4ª Vara da Fazenda Pública. Alguém já está dizendo que não é de acordo. Fazer o requerimento, todos nós podemos fazer. O que eu estou dizendo é que o governo do Estado, ele não vai levar em consideração isso aqui. Quando Vossa Excelência diz vote contra, é porque Vossa Excelência está querendo colocar justamente que nós possamos votar contra, para amanhã ou depois dizer, vereadores são contra alguém, não é Vossa Excelência, mas um ou outro aí vai dizer, votaram contra um pedido em favor do povo. Nas entrelinhas é isso, no miúdo do negócio é isso. Eu não
estou dizendo que eu vou votar contra. Agora estou dizendo, vereador Pimentel, que perde a sua essência, porque a justiça já há uma ação. É como eu querer entrar na justiça para decidir pedir aqui ao governador e reduzir a alíquota de ICMS da telefonia, quando já existem várias ações pedindo isso aqui na justiça. Então eu não estou dizendo que sou contrário. Agora estou dizendo que quando se coloca isso, e já que Vossa Excelência insiste, eu voto contra, eu vou me abster da votação, porque eu entendo que o governador não vai nem dar a mínima a esse documento, como tem sido costume do governo do Estado. Essa aqui é a grande verdade. O vereador Lula Cabral e depois o vereador Álvaro se inscreveram para a discussão. E primeiro Lula Cabral, depois Álvaro. Senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa aqui presente, eu acho que o requerimento do vereador Olímpio, ele tem muita substância para que nós possamos fazer e dizer ao povo que essa casa é do povo. Quer dizer, esta casa defende as coisas que o povo não pode se defender. Quer dizer, o que eu aproveito a experiência do vereador Ivan Batista, né? O que eu penso que a gente poderia fazer era que a Câmara de Vereadores entrasse com ação. A Câmara entrasse com ação. Acredito que o vereador Olímpio será totalmente a favor, né? E que, em nome de nós todos, que nós temos que fazer defender o povo e nos defender, que nós somos também parte desse povo, né? Eu sou muito objetivo, muito pragmático, né? E eu acho que se o vereador Olímpio aceitar essa sugestão, eu acho que seria um bom encaminhamento, em nome de todos os vereadores, que é um absurdo mesmo, vereador Alexandre. É um absurdo. Não vamos levar isso na base do governador querer receber o documento. Não, ele vai receber na justiça. Ele recebe. Muito obrigado. Para discutir, o vereador Álvaro. Senhora presidenta, nobres colegas vereadores, imprensa aqui presente, eu ainda sugeriria mais que essa casa encaminhasse também essa cópia desse requerimento e se fosse até possível que fosse o vereador Olímpio e outro vereador, que fosse a Assembleia Legislativa, pedir que os deputados também fizessem o mesmo requerimento e que essa casa fosse ouvida em nome de uma população de 400 mil habitantes que está pedindo. Como nós representamos a essa casa, que pedisse que essa casa levasse o conhecimento da Assembleia Legislativa e pedisse o apoio da Assembleia Legislativa. Porque se formos todos juntos, seremos mais fortes, amigo Lula. Então, era só um tipo de encaminhamento que eu pediria, que depois que a gente votasse esse requerimento, fosse encaminhado também à Assembleia Legislativa, que ela tem mais força para que esse projeto de lei, para que esse requerimento fosse votado também por qualquer um dos deputados, amigo Pimentel. Para discutir, o vereador João Dantas. Encaminhamento de votação. Encaminhar a votação. É uma matéria de natureza ordinária, é um apelo feito pelo vereador Olímpio Oliveira, né? E nós não vemos nenhuma dificuldade de aprovar essa matéria e que Vossa Excelência a ponha em votação sem maiores discussões. Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem, levantem. Aprovado o requerimento do vereador Olímpio pela unanimidade da Casa. Senhora presidente, eu queria justificar o vereador Olímpio e o vereador Pimentel para a justificativa do voto. Senhora presidente, tem coisa que só Freud explica. Se tentar desqualificar a oportunidade que nós tivemos de levantar esse tema, né, e levantar esse tema de uma forma complicada. O meu partido apoia o governador. Eu não.
né? Mas não tem tema censurado para o nosso mandato. Aí, às vezes, o camarada não teve a mesma ideia, não teve, né, o mesmo cuidado de estudar a matéria e, às vezes, vem tentar desqualificar. Essa matéria, ela é uma matéria importante, sim. A partir do momento que nós estamos abrindo esse debate aqui, aí surge uma ideia brilhante, como a ideia do vereador Lula Cabral, aí sim, aí quer contribuir, né? Aí quer ajudar, aí quer fazer com que a coisa aconteça, não quer desqualificar, né? Vereador Lula Cabral, saiba, Sua Excelência, que o meu respeito por Vossa Excelência só aumenta e que faço minha a sua sugestão, né, que esta casa possa, através da nossa Procuradoria, ajuizar uma demanda judicial, né, defendendo o consumidor campinense, inicialmente, e, por que não dizer, o paraibano. Cabe ao vereador fazer isso. Eu não estou preocupado com o resultado de qualquer postulação que a gente apresenta aqui. Agora, a obrigação do vereador é não ser omisso, é apresentar. Se o governador vai atender ou não, problema dele. Que ele seja omisso, eu não. É assim que funciona o jogo democrático. Eu acho que eu não estou errado, não, estou, João? Não é isso? Se demanda. O legislativo é para demandar, né? É por isso que, para quem não sabe, é bom depois de uma lida, uma das funções do vereador é a função de assessoramento. Não é que a gente vai ficar agachado, genuflexo, diante do Poder Executivo, mas assessorar na visão das políticas públicas que podem ser implantadas. Essa é uma das funções do vereador, legislar, fiscalizar, mas também de assessorar. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Pimentel. Só para justificar, eu, com respeito ao vice-líder, respeito suas posições, mas eu não concordo quando essa história de que já está na justiça, já estão trabalhando sobre essa casa não se pronunciar sobre as questões. Nós temos que se pronunciar mesmo. Isso é um absurdo, como disse, desde a leitura passada, que ele vem falando sobre isso, ninguém dá ouvido. Inclusive, a sugestão do vereador Álvaro de mandar não para os deputados, para cada deputado. Vai um pedido desse. Porque manda para ser lido lá na Assembleia, passa despercebido. Mas para cada deputado. Não é? Inclusive, enviar esse pedido, além do governador do Estado, deveria enviar também para a Justiça. Ministério Público. Não é? Dizendo que a Câmara está cobrando, não é, sobre a questão do imposto, não é, a ilegalidade da cobrança do imposto. Sobre tudo isso, esse requerimento fala e deve ir para o Ministério Público, não é, para ser avaliado também. E pedir esse pedido de exoneração, o governador podia dar, não é, para não sofrer com a devolução do que cobrou indevidamente, criminosamente, aos paraibanos. Obrigado. Não havendo mais quem queira justificar, o vereador Lula Cabral deseja justificar, e eu já vou adiantando que passarei cópia do requerimento do vereador Olímpio para que a Procuradoria da Casa comece a trabalhar na questão da demanda judicial. E quando essa documentação estiver pronta, ela convocará os vereadores para que todos assinem. E passa a palavra ao vereador Lula Cabral para que ele justifique o seu voto. Senhora presidente, primeiro eu quero agradecer a todos os colegas, né, porque aceitaram a sugestão de encaminhamento, porque, veja bem, um requerimento de um vereador é bom, mas um requerimento da casa, da instituição, é bem maior. E os encaminhamentos vai ter repercussão política, vereador Alexandre. Vai ter repercussão política. Quando a gente fala na coletividade, na unidade de todos,
independente de cores partidárias, independente de qualquer coisa que se faça, eu acho que a gente está fazendo uma coisa de uma forma correta, justa. Nós temos aqui o dever, aí a obrigação de postarmos como representantes de defensores da coletividade. A repercussão, os encaminhamentos na justiça deverá ser todos encaminhamentos a quem de direito, se é o Ministério Público, a Justiça Comum, as instâncias jurídicas, a Assembleia Legislativa, o vereador Alves, muito bem pensado também. Quer dizer, nós temos que criar um fato político para que nós possamos nos colocarmos. Eu quero agradecer também ao vereador Olímpio pela aceitação da sugestão e vamos falar por todos. Muito obrigado. Não havendo mais justificativa, passaremos agora à leitura dos votos de aplauso. Não foi pedido prorrogação do expediente. Eu realmente não posso ultrapassar o horário hoje. Pessoalmente, tenho que sair daqui direto para tomar uma injeção. Então, eu não pedi a prorrogação, mas também ninguém pediu. Então, nós vamos votar os requerimentos até às 11 horas de hoje. Depois passaremos as explicações pessoais. Senhora Presidente, a senhora me permite uma questão de ordem, não é bem questão de ordem, mas é uma necessidade que eu tenho de fazer constar em ata uma preocupação. Eu gostaria de solicitar a Sua Excelência, eu tomei conhecimento através da mídia de que Sua Excelência o Prefeito ajuizou uma ação contra uma lei de nossa autoria que destinava 5% da arrecadação de publicidade para que esse dinheiro fosse destinado ao Fundo Municipal de Política sobre Drogas. Ele acionou o Tribunal de Justiça e teve uma decisão liminar. Eu já falei em reservado a Sua Excelência, mas apenas para que conste em ata, quando Sua Excelência for notificada dessa decisão, eu gostaria de, se possível, me colocar à disposição da Procuradoria da Casa, para ajudar naquilo que for possível com os argumentos para que nós possamos intentar a derrubada dessa liminar. Muito obrigado. Eu já lhe havia garantido essa questão, pessoalmente. Passo a palavra ao vereador Bruno, secretário, para a leitura dos próximos requerimentos. Prosseguimento, voto de aplauso do vereador Lula Cabral. Requer que seja formulado voto de aplauso ao doutor Ajailmar Maia e doutora Hilávia Cardoso pela realização do Troféu Gonzagão, edição 2017. Como também Lula Cabral requer que seja formulado votos de aplauso à organização do 7º tributo a Marinês. E do vereador Antônio Pimentel, requer voto de aplauso à atleta paraibana Maiara Rocha, pela aquisição da medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Pesos, em Belo Horizonte. Em votação, os 3 requerimentos de voto de aplauso. 2 do vereador Lula e 1 do vereador Antônio Pimentel, já subscrito pela presidência da Casa. Em discussão, o vereador Pimentel quer falar? Só para lembrar que Maiara é campinense, e filha de jornalista Carlos Magno, que representou muito bem a Paraíba, a nossa cidade, e que tem condições de ser uma grande campeã, se Deus quiser, no nosso país e da nossa cidade, que nada mais justo que a gente, nessa casa, parabenizar e reconhecer esse esforço. Além de tudo, é linda. É uma menina muito bonita. Não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem levantam. Aprovados por unanimidade.
Uma justificativa de ausência. A justificativa de ausência do vereador pastor Luciano Breno, informando que não foi possível estar presente por estar resolvendo motivos pessoais inadiáveis. Continuaremos a votação dos requerimentos. Requerimento do vereador João Dantas. 3, 10, 11. Dispomos de 11 colegas no plenário. Então, não temos quórum para a votação dos próximos requerimentos. Então, eu encerro a discussão dos requerimentos. Não havendo matéria na ordem do dia, encerrar a ordem do dia, abrindo explicações pessoais. Me dê o livro, por favor, Aloysio. Veja quem é que está inscrito. Olímpio Oliveira. Com a palavra, em explicações pessoais, o vereador Olímpio Oliveira. Senhora presidente, por mim mesmo, eu já teria dado por encerrado essa discussão, por encerrada esta discussão ontem, quando me pronunciei aqui a respeito dela, mas, infelizmente, Sua Excelência o Prefeito foi muito infeliz em algumas entrevistas concedidas da manhã de hoje, e já me reportei a elas nos canais de comunicação que me procuraram ainda há pouco, mas gostaria de deixar registrado nas atas do trabalho desta casa, de que tecia eu comentários ontem a respeito da decisão liminar proferida pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça, a respeito de alguns artigos da Lei 6306, de 8 de janeiro de 2016, que trata de uma emenda para garantir a efetividade de uma lei de autoria minha, que destina 5% de tudo aquilo que for arrecadado com publicidade no maior São João do mundo, para que esse dinheiro seja destinado ao Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. Perguntado sobre a minha indignação, o prefeito levou a resposta para um tom que não convém a um chefe do Executivo de uma cidade do porte de Campina Grande. A resposta do prefeito, na verdade, foi medíocre. Ele disse: o vereador Olímpio Oliveira deveria ter apresentado essa lei no tempo que governava o prefeito do seu partido. Ele deveria ter apresentado daquele tempo que ele tinha prestígio com o prefeito. E só fez agora. Nessa resposta, o prefeito deixa assinado um atestado de como é que ele vê a política. Uma visão muito distante da minha. De que você deve governar com aliado, do que os temas importantes são os temas pautados pelos aliados. É uma visão pequena, medíocre. E que eu fico desapontado de ter um prefeito de uma cidade da importância de Campina Grande ainda pensando assim. Ora, prefeito, a oportunidade de apresentar o projeto foi quando eu apresentei. Até então não tinha sentido a necessidade da demanda. E a demanda ela surgiu por uma razão simples, que não é uma questão do seu governo. Nenhum governo investiu em políticas públicas sobre drogas neste município. E eu estava tentando buscar dinheiro onde tinha dinheiro sobrando para investir em política pública sobre drogas.
Agora que o prefeito tem dificuldade de responder, e ele não vai responder, porque ele não tem resposta, é porque, mesmo tendo assinado a Lei 6.306 no dia 8 de janeiro de 2016, ele não botou um centavo sequer, ainda, no Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, que era para ele ter mando no orçamento que nós votamos no ano passado. Isso é que o prefeito tem que responder. Ele tem que responder também, porque na ação que ele ajuizou no Tribunal de Justiça, ele alega que houve uma significativa alteração das receitas orçamentárias do município de Campina Grande, tendo em vista, observem bem, o São João de Campina Grande ser uma das grandes fontes de receita dos cofres públicos municipal. Ora, se é uma das grandes fontes de receita, por que eu vou dar de mão beijada essa fonte de receita para uma empresa de Pernambuco? E achando pouco, eu ainda dou quase 3 bilhões, conforme está no semanário oficial, número 2.512, de 27 a 31 de março. É isso que o prefeito tem que responder. As questões jurídicas nós vamos responder no Tribunal de Justiça. Mas o que a cidade espera que o prefeito diga é porque até hoje ele não botou um centavo no Fundo de Políticas sobre Drogas. E porque ele passou para uma empresa privada uma das nossas maiores fontes de receita. Assim, ó, de mão beijada. Vai lucrar o que puder e ainda vai ganhar 3 milhões de reais. Obrigado, senhora presidente. Não havendo mais inscritos, encerramos as explicações pessoais, encerramos a presente sessão, agradecemos a presença de todos, convidando os vereadores para a próxima sessão legislativa ordinária, que será amanhã, quinta-feira.